Se te sentes preso, e isso só piora, e te sentes cada vez mais desconfortável, então esta rotina é exatamente o que precisas. Se as fizeres regularmente, vais te surpreender com o que acontece. Eu sou Roland Liebscher-Bracht e ajudo-te a fazer estes exercícios para que te sintas bem. Ficas muito melhor. Imprime o calendário de motivação pelo link abaixo do vídeo. Agora vamos fazer uma seleção de exercícios para tornar os teus músculos faciais mais flexíveis, para que te sintas mais ágil. Esse é o objetivo. Vai, por favor, começar em 4 apoios. Se não consegues ajoelhar-te, coloca a tua almofada macia por baixo e depois gira a tua mão direita para fora até que os dedos apontem o máximo possível para o joelho direito. E com a mão esquerda fazes exatamente o mesmo. E então, começas a sentir a tensão na parte interna dos teus pulsos. E agora vais muito, muito devagarinho e bem devagar. Continuas, com as tuas nádegas para trás. E respira bem enquanto fazes isso. Respira profundamente e expira lentamente, e sempre que expiras, aumenta um pouco mais essa extensão do grupo muscular que estás a alongar. Tens de sentir uma dor de alongamento clara, mas ela não deve ser tão forte que a percebas como negativa. Isso é a verdadeira arte. Conseguir desenvolver isto cada vez mais, praticar sempre com igual intensidade, como é necessário, mas sem exagerar, de modo que possas continuar a desfrutar e a sentir um grande prazer em fazê-lo. Então, se perceberes que te estás a torturar demasiado e não tens mesmo qualquer vontade, significa que estás demasiado envolvido. Mas se sentires tédio, significa que estás pouco envolvido no processo. Continua a ir ainda mais para trás. E certifica-te que os pulsos nunca levantam do chão de todo. E depois aumentas isso gradualmente. Vai sempre em frente. E respira bem fundo e expira bem devagar. E se conseguires lidar mais ou menos com as posições, experimenta aumentar ainda mais o alongamento quando estiveres no ciclo de expiração, porque é precisamente nesse momento que o corpo relaxa e, consequentemente, torna-se muito mais fácil. Continua a ir para trás devagar. E depois, volta lentamente para a frente. Roda os pulsos devagar para a frente. E agora, fica nessa posição e põe os teus pés na marca dos 10. Em seguida, vem um pouco para trás, estica os pés na marca dos 10 e depois continua a ir ainda mais para trás até sentires que estás a ficar cada vez mais sobre os teus pés. Mantém essa posição e observa como o teu equilíbrio muda, sentindo o peso a redistribuir-se pelos teus pés. Que notes claramente que os teus tornozelos e também todos os dedos dos pés estão bem esticados, devidamente alongados e bem relaxados. Se fores demasiado para trás, há pouca pressão sobre os teus dedos dos pés. E se fores demasiadamente para a frente, tens pouca flexão no tornozelo. Tens de experimentar mesmo, para entrares nesta área intermédia onde sentes o teu peito do pé pressionado contra a canela. Podes também mudar um pouco, ir um pouco mais para trás, então pressionará mais, assim os dedos aliviam-se um pouco e depois voltar a ir um pouco mais para a frente, mais recolher os dedos dos pés e alternar um pouco. Assim, tens um alívio maravilhoso das tensões ao redor, ou seja, na parte inferior das pernas e na parte inferior dos pés até atrás. Na parte superior da barriga da perna, há um músculo profundo que também está muito relacionado com problemas no tendão de Aquiles. Isso vai se alongar muito bem, e simplesmente deixas a força da gravidade agir por si só. Basta deixares a gravidade atuar. E ires pressionando cada vez mais o pé em direção ao joelho. Respira de forma relaxada. Mexe-te um pouco mais para trás, porque agora o teu tornozelo está mais para dentro. Então vamos agora bem para trás, para que o tornozelo entre cada vez mais. E depois lentamente volte de novo, e com isso já estamos bem preparados para ficar de 4, estende bem os pés, e agora vais para o outro lado.
E depois vais com a anca, ou seja, a parte traseira do corpo, movendo-te cada vez mais para trás até alcançares a posição desejada. O ideal seria que no início pudesses parar assim sem problemas, mas se já estás aqui nesta posição, então trabalhas cuidadosamente neste ponto e tentas sempre um pouco mais, com cuidado para conseguires levar as nádegas cada vez mais para trás. E continua a trabalhar assim. E quando já fores capaz de parar, puxa o umbigo para dentro. E tenta, com o tronco, ir mais um pouco para trás com muito cuidado, tentando sempre sentir o alongamento nas costas e mantendo a postura correta. Podes então levar as mãos mais para trás e baixar-te cada vez mais fundo. Sente o alongamento nas costas e respira constantemente. Não te esqueças de respirar, porque isso torna tudo muito mais fácil. Pode ajudar-te a entrar na extensão de uma forma mais agradável. Os ombros também precisam de ser um pouco esticados com isso. Sempre descer mais profundamente no cotovelo. Presta bastante atenção, como já tinha mencionado, ao abdômen, que deve estar claramente bem puxado para dentro, ou seja, puxado para trás. E depois sais lentamente. Vais diretamente para a parte da frente, para a posição de 4 apoios. Levantas praticamente as costas inteiras para cima e levas suavemente as virilhas para a frente, deixando-te depois cair. E agora vamos fazer vários exercícios, todos executados com apoio, se não conseguires aguentar. A partir do momento em que já não conseguires aguentar, simplesmente mudas e vais para o teu sofá. Ou então, para. Uma poltrona, uma almofada, como eu tenho aqui. E então não precisas de segurar. Eu vou ficar nesta posição. Podemos fazer isso juntos. E se apoiares os braços, então agora também vais deixar as tuas virilhas descaírem cada vez mais, em direção ao chão, e vais puxar o umbigo para dentro. Tenta encolher um pouco mais o umbigo e vais notar imediatamente que sais ligeiramente do arco das costas e que a extensão excessiva está agora mais concentrada na zona da anca. Vai deixando o teu corpo bem relaxado. E vai respirando bem fundo e devagar. Respira ainda mais fundo, bem devagar. Quando perceberes que talvez nem consegues sequer apoiar-te nos cotovelos, então simplesmente deitas-te com toda a zona do peito e da barriga, deixando-te descansar de forma relaxada, tranquila e confortável no sofá. Precisas de fazer bem menos esforço, portanto, uma dessas opções deves mesmo conseguir executar. E depois certifica-te de que, sempre que repetes este exercício, aliás, comenta aí quantas vezes já fizeste este exercício. Escreve quantas vezes estás a fazer este exercício. E depois deixas cada vez mais a tua cintura cair bem. Depois vais saindo devagarinho. Faz um movimento contrário durante um breve período de tempo. Vou mostrar agora sem o banco, mas podes continuar com o banco ou ficar na tua posição no sofá. E voltamos novamente a esta posição. Mas agora com o joelho direito estendido para fora, e então vais perceber que, além da virilha, também podes sentir um puxão na parte interna da coxa direita. E depois, deixas-te ir novamente para baixo. E vais continuando a respirar cada vez mais profundamente. Coloca também o teu pé esquerdo. Deixa-o descer, depois vais notar, isso estica de modo diferente, sente-se diferente. Depois, voltas a pô-lo e percebes. Assim, agora noto mais na virilha, mais nas costas, talvez, na frente de toda a área da anca. E na perna direita, sentes mais a sensação na parte interna da coxa. E depois, deixas a virilha direita e a esquerda descer de forma uniforme, continuando sempre mais para baixo. A gravidade faz, por assim dizer, o trabalho. A gravidade puxa agora cada vez mais.
o corpo para baixo. E as fáscias cedem, os músculos cedem. E todo esse processo deixa-te cada vez mais flexível. Vais notar a diferença. Inspira fundo, expira fundo. Continua o estiramento e depois volta lentamente à posição inicial. Uma vez, vai contra o movimento, move-te devagar, especialmente se estás a fazer esses exercícios pela primeira vez, se não os fazes com frequência. E mais uma vez para fora e relaxa bem, sem qualquer tensão. E agora, esticas o joelho esquerdo lentamente, sentindo o alongamento, sem pressa. Agora estende bem o joelho esquerdo e deixa a virilha direita afundar lentamente até ao chão, sentindo o alongamento. A virilha esquerda levanta-se para cima. E tenta retirar completamente toda a tensão acumulada das pernas. Relaxe completamente ambas as suas pernas. Soltar conscientemente. Deixar cair cada vez mais para baixo. Lembra-te, se não conseguires segurar com os braços, é um bom exercício para estabilizar o ombro e fortalecer os braços. Mas se realmente não conseguires aguentar mais antes de interromper o exercício, deita-te no sofá, na poltrona ou na almofada. E depois é bem mais relaxante para toda a área do braço e ombro. E sentes-te a afundar cada vez mais profundamente. Continua a afundar-te cada vez mais profundamente. Estamos a trabalhar de forma muito intensa neste exercício. Nas encurtamentos da parte da frente, porque quando a mobilidade é expandida especificamente nesta área, sentes em todo o corpo porque funciona com muito mais facilidade, é bastante mais ágil e apresenta muito menos tensões. E depois, sais devagarinho. E agora vamos devagar e com calma para o movimento contrário, levando suavemente as nádegas em direção aos calcanhares e baixamos o tronco um pouco mais para baixo, permitindo um relaxamento completo. Muito devagarinho, sempre mais. Vamos levantar-nos um bocadinho. E agora ficamos nesta posição, mas com o corpo bem apoiado de lado, garantindo assim uma maior estabilidade e conforto, com o joelho para baixo. Agora estamos numa posição meio inclinada. Normalmente vais notar que agora há um certo puxão incômodo e bastante claro na zona da crista ilíaca esquerda do teu corpo. Depois, gostaria que te concentrasses bem na tua crista ilíaca esquerda, precisamente onde a sentes, e permitisses que a crista ilíaca vá descendo cada vez mais, gradualmente. E também na posição, não tem problema nenhum se não conseguires manter, então simplesmente deitas-te com o teu antebraço. Com o lado esquerdo, no sofá ou na cadeira confortável. Se os braços não aguentarem, mas eu recomendaria que faças o máximo que conseguires e só então mudes para a posição mais fácil, para garantires plenamente o efeito completo do treino. Que os teus braços e ombros fiquem cada vez mais fortes. Sim, isso só acontece se os desafiares. Se começares a facilitar o trabalho desde o início, não vais ter treino. Tens sempre de ver que estás numa zona intermédia, certo? Ou seja, que não faças demasiado pouco e que também não faças demasiado. E enquanto eu estou a contar-te isto, vais lentamente notando que a tua perna esquerda desce ainda mais devagarinho em direção ao chão. Deixa ir completamente onde sentes o puxão, liberta-te sem hesitar ali. E depois saímos devagarinho, com muita calma e cuidado. Também tenta equilibrar de novo, pousa mais uma vez, o mais longe que conseguires e vai avançando um pouco, tanto quanto for possível, até ao limite que conseguires. E uma vez normalizar, equilibrar bem a posição. Repetir exatamente a mesma coisa, mas agora do lado oposto. Colocar o pé direito para o lado, ajoelhar o joelho esquerdo no chão. E agora permitir que o ilíaco do lado direito desça suavemente e lentamente para baixo. Espinha ilíaca direita.
sempre mais para baixo. Respirações bem profundas. Respira de forma muito sentida. O melhor é fazeres respiração abdominal. Se conseguires, controla a respiração abdominal. Ou seja, ao inspirar, a barriga sobe. Ao expirar, ele recolhe-se um pouco. E praticamente entrega-te completamente à gravidade e permite que a gravidade faça todo o trabalho por ti. Permite que a gravidade te torne cada vez mais ágil. Não te esqueças, diz quantas vezes já fizeste este exercício. E também nesta rotina. Inspire profundamente, expire profundamente. Sempre a afundar-se cada vez mais. Espinho ósseo da anca do lado direito. Sempre aproximar-se do chão. E depois sair devagar novamente por aqui. Sair devagar novamente e equilibrar mais uma vez para garantir o equilíbrio final absolutamente perfeito. E então normalizar novamente. E agora finalmente chegamos à última ronda com este exercício de apoio. Tenta sempre primeiro no braço e só depois muda para o sofá. Agora vais. Completamente de lado. Colocas a tua perna direita desta forma, rodas a anca até sentires a maior extensão possível. E deixas a anca esquerda suavemente. Descer. E ao mesmo tempo, levantas o ombro esquerdo. Para cima. E então sentes não só na anca esquerda, mas também no tronco esquerdo, um pouco mais acima no tronco, atenção, como ela. Se estende praticamente além da bacia. E claro, esta é a posição mais difícil de manter, porque estás apenas com um braço. Mas lembra-te, o sofá não é macio. No momento em que não aguentares mais, deita-te confortavelmente com o antebraço nele. Ou até com o lado do peito. Se quiseres deixar os braços fora disto, então o sofá deve estar apenas um pouco alto o suficiente. Mas na maioria das vezes, a altura costuma ser mesmo suficiente. Respira fundo novamente e deixa-te afundar cada vez mais profundamente. Se não sentires nenhum alongamento ou for muito pouco, então geralmente só precisas de girar ligeiramente a anca para a esquerda. Normalmente notas mais. E continuar sempre a abaixar mais. Depois, lentamente para cima outra vez. E de novo para a posição de equilíbrio. E agora vou ficar assim, para que me possas ver de frente. E de lado. Agora apoiado à direita. Sempre a deixar ceder cada vez mais. Tentar girar a bacia uma vez mais, até sentires, agora sinto que está a alongar-se ao máximo que é possível de todo. E onde mais estica, é onde tu ficas, onde sentes o alongamento. No lado direito da anca, ou seja, na bacia direita. E quanto mais agora também deixares o ombro direito ser elevado pelo braço. Porque a gravidade empurra o braço para o ombro, axialmente. Quanto mais fores percebendo como o alongamento se estende para além da bacia, até a área lateral do tronco e continua para cima. Respira bem e simplesmente desfruta, à medida que sentes cada vez mais a tensão lateral crescer. Virar a cabeça ocasionalmente e ver onde ainda posso sentir mais alongamento.
soltar um pouco mais os ombros, girar um pouco mais a bacia, que vais cada vez mais te aprofundando. E com toda esta detalhada sequência de exercícios apoiados, realizamos muitos destes efeitos de assento, que geralmente não são devidamente equilibrados. Isto. Apagamos. E quanto mais o fizeres, mais notarás. Por isso faz regularmente. Usa o calendário de motivação para te orientares melhor nisto. E depois saímos devagarinho. E agora vamos fazer o contrário. Agora vamos. Por assim dizer. Entrar na reação, onde estão sempre as tensões atrás, porque à frente está tudo encurtado. E depois percebes que te vais puxando cada vez mais para a frente e notas na região inferior das costas os alongamentos a acontecerem. Continua a puxar-te para a frente. Respira profundamente. E agora estamos nos músculos extensores das costas, onde os teus massagistas ou a tua massagista dizem sempre: tensão muscular, bloqueio total, tudo completamente rígido. Vamos fazer isso de forma cada vez mais suave, bem descontraída e relaxada. Caso não consigas alcançar os teus próprios pés, depois pegas numa toalha ou na nossa faixa, enrolas a volta dos pés e puxas-te para a frente segurando na toalha. Continua a libertar a lombar e a relaxar bem as costas inferiores. Consegues perceber bem isso quando os teus cotovelos começam a dobrar-se cada vez mais e mais facilmente. Se estiveres suficientemente à frente, também podes correr um pouco para trás. E depois percebes que o alongamento vai começar mais embaixo, mesmo diretamente acima da bacia. Porque o ângulo mudou novamente por causa disso. Vais descendo cada vez mais para baixo, cada vez mais. E depois também sais devagar e calmamente novamente. E agora, vamos então agora entrar de novo na rotação de maneira suave. Isto quer dizer, coloca a tua perna direita por cima da tua perna esquerda. E depois, roda bem o tronco o máximo que conseguires para a direita, bem como a cabeça também para o lado direito. Podes até usar a tua mão direita para puxar a cabeça ligeiramente mais para a direita, ajudando a aumentar a rotação. Ou seja, com a mão esquerda consegues segurar bem a tua perna direita no lugar certo. E a mão direita puxa a cabeça, e com ela, lentamente todo o tronco cada vez mais para a direita. E a extensão sente-se geralmente nesta área. Parte superior da bacia direita, logo abaixo até a coxa, nesta área específica em particular. Tenta manter a tua perna esticada, à direita. Depois puxa outra vez com mais força. Continua sempre a puxar a cabeça para o lado. Isso também é um exercício maravilhosamente libertador, que ao ser realizado primeiro, sentes um esforço, mantenha a intensidade abaixo do ponto em que se torna realmente demasiado cansativo. Permanece nesse desconforto confortável. E continua a rodar sempre para a direita. O alongamento deve ser de tal forma que tu ainda o consigas suportar razoavelmente bem. E depois, levas a tua perna direita para fora do alongamento e voltas a alongar-te novamente outra vez. Para o outro lado, estende a tua perna esquerda cuidadosamente para fora. E usa o teu braço esquerdo com suavidade para ir puxando gradualmente a tua cabeça cada vez mais para a esquerda. Este movimento deve ser feito com calma, permitindo que a tensão se solte aos poucos. A mão direita segura.
firmemente a tua coxa esquerda. E depois puxas cada vez mais. O tronco para a rotação à esquerda. E a cabeça também. Puxe sempre mais para dentro. E sente bem. Como e onde isto cede sempre. Normalmente percebe-se na roupa. Que o corpo se move de alguma forma por baixo da roupa, ou que a roupa então estica de forma diferente. Dá para perceber. Como o teu alongamento vai aumentando, certifica-te de que a tua perna esquerda está o mais esticada possível. E continua sempre a deslocar-te. Cada vez mais para a esquerda. Cabeça para a esquerda e o tronco também deve ir para a esquerda. Sempre em frente. Gira para a esquerda. Respira fundo, inspira e expira profundamente. E a cada expiração, entra um pouco mais no movimento e depois, devagarinho, vai saindo novamente. E agora, vou só ver onde estou. E agora, vamos com as mãos. Tão para fora que os braços formam um ângulo de 45 graus para cima e para fora. E vamos com a parte superior do externo a aprofundar-se progressivamente cada vez mais. Sentimos uma abertura ainda maior a cada respiração lenta e constante, aprofundando-nos a cada momento. E isso agora está a puxar bastante nas omoplatas, nos ombros, nos braços superiores, em um cotovelo e talvez até mesmo no antebraço. E se perceberes que vais muito fundo, então trazes as mãos um bocadinho mais para a frente. Então, a distensão muscular é geralmente menor e não precisas de te preocupar com a possibilidade de cair de cara no tapete de yoga. E também aqui. Este é um alongamento muito libertador e extremamente relaxante, onde a tua flexibilidade aumenta visivelmente juntamente com uma maravilhosa sensação de bem-estar. Presta bastante atenção para que a parte superior do externo vá descendo cada vez mais. Nicht der Kopf geht tiefer, sondern der obere Rumpf geht tiefer. E respire de novo fundo. Inspire profundamente, expire profundamente e cada vez mais. Construa este alongamento. Usa a respiração, usa a expiração principalmente. E sente como te afundas cada vez mais profundamente. E depois intensificamos ainda mais o alongamento, caminhando com as mãos para a frente, mantendo os cotovelos completamente esticados e... Repetimos o mesmo procedimento mais uma vez, entretanto agora, neste novo ângulo e posição, em que os braços ficam mais ou menos paralelos. Vais notar que agora se torna geralmente muito mais difícil. Tenta puxar devagar e com bastante cuidado o teu externo na direção dos teus joelhos. E é realmente importante que tentem sempre manter os cotovelos completamente esticados. E com os cotovelos bem esticados. Levá-los e ir descendo cada vez mais com o externo. E respira. Respira fundo. E solta o ar profundamente e desce um pouco mais. E novamente respira fundo. E fundo para fora e um pouco mais fundo. E novamente fundo para dentro. E fundo para fora e um pouco mais fundo. Continua sempre a aumentar cada vez mais.
E não se esqueça de manter os braços esticados. Sim, agora fazer todo o trabalho minucioso. Os braços têm de estar mesmo totalmente esticados. Avança com muita atenção para a extensão. E o peito deve ser puxado em direção aos joelhos, especialmente ao externo. E aqui também vamos voltando de forma muito lenta e bem controlada. E agora? Sente bem. Consegues perceber como esta área toda dos ombros te trouxe uma completa e total sensação de relaxamento? Ótima flexibilidade, e o pescoço está solto, mesmo sem termos feito nada lá. Mas ele está tenso muitas vezes pela frente.